Você conhece essa história? É a história de Daniel na cova dos leões. Você sabe que Daniel, muito jovem, morava em Jerusalém e foi levado escravo para a Babilônia. Lá ele chegou numa situação muito difícil e teve que lutar muito, com muito esforço, durante muitos anos, para conseguir uma situação de honra, de destaque e de reconhecimento. Mas logo nesse momento, onde ele consegue isso, onde ele está numa situação onde ele está o número 3 ou 4 do governo e vai ser colocado como número 2 por causa da sua extrema competência, muitos que estavam à sua volta, os sátrapas, sentiram uma inveja tremenda dele. Começaram a procurar todo tipo de coisa para ver se derrubava ele, investigando a sua vida, criando estratagemas, criando armadilhas. Por quê? Porque agora ele se tornou um alvo, ele se tornou um prego a ser martelado. Daí você já consegue encontrar vários momentos e várias questões que identificam com a sua vida. Todo mundo sabe o que é lutar muito. E quando está começando a chegar naquela situação onde você diz, graças a Deus é aqui que eu queria chegar, vem alguém e tenta dar uma rasteira em você. E foi isso que esses sátrapas tentaram fazer com Daniel. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram encontrar nada de ruim na vida de Daniel, porque ele não tinha uma corrupção, algum problema que eles pudessem usar contra ele. Logo, o que eles fizeram? Eles foram criar uma armadilha, sabendo que ele era um homem muito fiel a Deus, que tinha os seus rituais, que orava 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém. Eles pensaram, nós vamos fazer aqui uma lei que impeça qualquer pessoa de adorar a um Deus e tem que adorar só ao rei. E vamos convencer o rei de que essa lei é importante. Dizendo assim, rei, eu acho que está sendo importante para a manutenção do reino, para a manutenção de tudo, de que você seja honrado, louvado. Você é uma pessoa muito bacana, rei, você é maravilhoso. Olha, vamos fazer o seguinte, por um mês, vamos fazer a consciência desse povo ficar centrada em você para criar unidade no reino. Todo mundo só pode adorar você e nem mais nenhum Deus aí, nenhuma religião, só você deve ser louvado, nenhuma prática religiosa. Aí o rei deve ter gostado da conversa, né? Todo rei dessas épocas assim gosta de ser colocado como centro de todas as coisas, ser adorado como rei. Não foi o primeiro nem o último rei que é adorado como um deus. Mas veja, o rei topou, achou bacana, achou legal, viu que os sátrapas estavam lá, eram os conselheiros dele, que estavam todo mundo em comum acordo e decidiram fazer isso. Determinou uma lei. Nesse momento, o pessoal foi atrás do Daniel para ver se ele estava orando de novo. Ele estava lá no seu quarto, abriu a janela, estava olhando para fora, para Jerusalém, começou a orar, mesmo sabendo do decreto, porque o decreto não era maior do que o seu Deus. Ainda que dissessem que para ele que não poderia adorar a Deus, Deus era maior que esse decreto. Então ele abriu a janela e foi fiel a Deus, continuou orando, continuou prestando o seu culto. Nesse momento, os seus perseguidores falaram, pronto, agora pegamos ele, porque a lei não pode ser revogada. E ele cometeu um crime. Quando os sátrapas contaram ao rei e fizeram a denúncia, o rei ficou muito chateado. Ele se tocou que caiu numa armadilha. Por quê? Porque ele amava Daniel, porque Daniel era um cara competente, que Daniel era para ser o melhor governador. Ele era um ativo precioso, é como se você tivesse um tesouro. Um amigo sabe que quando você tem um bom funcionário, alguém importante na sua equipe, perder essa pessoa pode acabar com todo o projeto, pode acabar com toda a empresa, com tudo, porque uma pessoa boa no lugar certo faz maravilhas, e era isso que ele tinha, um grande ativo. Quando ele percebeu a armadilha que caiu, ele não podia revogar o decreto, embora tentasse fazer tudo, não conseguiu. No fim das contas, ele jogou Daniel na cova dos leões, mas torcendo para que Deus pudesse livrar Daniel. Daniel então foi colocado dentro de uma cova com portas fechadas, seladas, com leões famintos ali dentro. Imagine você numa situação dessa. É porque isso virou algo da nossa cabeça que a gente nem imagina mais. Mas uma vez eu me perdi no meio de uma trilha, de uma mata, e de repente no meio de um caminho tentando voltar para a cidade, eu já estava encontrando ali algumas casas para me voltar, eu encontrei uma cadela que estava protegendo os filhotes no meio do caminho. Só que ela pegou abuso de mim, achou que eu ia atacar os cachorrinhos, porque eu estava passando perto deles.
começou a latir de uma forma muito feroz, era uma cadela forte, e eu pensei, meu irmão, aqui eu acho que eu vou sofrer um dano imenso, porque era uma violência grande daquele animal sobre mim. Eu me senti com muito medo e muito impotente naquele momento. Eu era mais novo, mais jovem. Imagine se fosse vários leões à minha volta, me olhando num lugar cercado, onde eu não pudesse mais sair de lugar nenhum, com aquele olhar feroz, com aquele olhar de predador que vai rasgar e comer todas as minhas entranhas. Eu não sei o que eu sentiria, mas eu sei que é algo muito forte. Mas de uma forma análoga, de uma forma assim, a gente fazendo um paralelo, a noite mais escura é mais ou menos esse sentimento de que há muita coisa em nossa volta querendo destruir e comer a nossa carne. Coisas violentas, coisas desalmadas, verdadeiros predadores querendo destruir a nossa vida. E sentimos que não há mais solução. A noite se torna uma noite mais escura. Talvez seja isso que você esteja sentindo. De manhã, bem cedo, o rei saiu correndo para ver o que tinha acontecido, se tinha sobrado um pedaço do Daniel. Eu quero ler com vocês agora essa passagem desse momento, onde o rei chega e diz assim: Daniel, você está vivo? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, e não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e seus filhos. Eita nós! E antes de chegar ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Agora é muito importante que você pare e preste atenção no que eu vou dizer. Talvez esse momento seja o momento pelo qual você clicou nesse vídeo. Seja o momento, uma palavra de Deus para você. Mas só será uma palavra de Deus para você se você a receber como tal. Por isso, tem que ter o coração aberto nessa hora. E escute o que eu vou dizer como se Deus estivesse falando com você. Olha, Deus não livrou Daniel da cova, assim como Deus não nos livra de dificuldades e problemas sérios da nossa vida. Todo homem de Deus, por mais fiel que seja, já passou noites difíceis, complicadas e, sabe, que achava que não havia mais o que ser feito e poderia ter achado que Deus lhe abandonou. Mas o que a gente aprende nesse momento é de que, embora você passe por situações complicadas, e cada um de nós tem um cálice para beber e um cálice para levar, cada um de nós vai passar por essa situação. Isso não significa que Deus não está contigo nesse momento. Pelo contrário, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor está, nessa passagem bíblica, esse anjo representa a presença de Deus. E o anjo do Senhor está ali para dizer: Daniel, você não está sozinho, você não está abandonado. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, não perdi o controle da sua vida. Acalme-se situações que nós vamos passar por essa vida, mas acalma o coração. Eu estou com você. Os anjos que eu enviei estão fechando a boca desses leões. E olhe, aquilo que nós achamos que vai acontecer, aquele perigo iminente, aquilo tudo que acha que vai detonar a sua vida, não vai acontecer. Calma o coração. Muitas coisas que a gente acha que vai acontecer não vão. Aliás, a maioria das coisas que a gente acha que vai acontecer não acontecem. Claro, existem cruz maior que às vezes a gente carrega, que às vezes acontece, mas a maioria não acontece. E o que Deus está dizendo, há muito leão que você acha que vai te devorar, mas que eu já fechei a boca dele. Acredite nisso, meu amigo. Há bocas que você acha que estão ali prontas para te devorar, mas que o anjo já fechou a boca. Calma, não se desespere. O seu desespero, a sua ansiedade não está aumentando ou diminuindo os acontecimentos. Só está prejudicando o seu coração. Talvez esteja até aumentando os problemas porque você
sem fé, sem confiança, desanimado, também começa a fazer ações complicadas que pioram a sua circunstância. Por isso, calma o coração. Se o que tiver que acontecer será, mas entregue na mão de Deus, porque Deus nunca perdeu o controle. Diga assim: Deus, se você quiser que eu passe esse vale, eu vou passar. Se você quiser me libertar, você vai me libertar. Mas seja no monte, seja no vale, tu é Deus, eu entrego nas tuas mãos. E entregar não é só dizer assim, te dei e ficar morrendo de medo na cama. Entregar é entregar seus sentimentos, suas emoções e voltar com a paz de Deus na sua alma. Maior do que você para cuidar das coisas é Deus. Maior do que você para lutar contra os leões é Deus. Maior que você para lutar contra as conspirações que fizeram sobre a sua vida é Deus. E Deus vai te honrar, Deus vai te resgatar, Deus vai te colocar em lugares altos. E Deus vai mostrar para aqueles que te perseguem que o seu Deus é mais poderoso do que as artimanhas, as armadilhas e as estratégias que fazem contra você. Por isso, calma, calma o coração, faz o seu. Você vai passar por esse momento difícil. À noite, depois de uma noite escura, existe um dia mais brilhante. Depois da sua noite mais escura, virão dias maravilhosos de refrigério na sua vida e na sua alma. Receba a paz de Deus, recobre a confiança. Nem tudo que você acha que vai acontecer. Pelo contrário, a maioria das vezes você vai passar por isso ileso, sem nenhum ferimento, sem nenhum arranhão. Confie em Deus, porque a própria fé que você adquire com essa confiança, ela lhe protege, ela lhe potencializa e ela faz você vencer os inimigos que hoje você tem medo. A confiança é mais poderosa do que o medo e a mentira. Tanto que uma das formas da gente ganhar de Satanás é resistindo a ele, porque resistir ao diabo, esses leões satânicos, e ele fugirá de vós, ele se afastará de vós. Se você acreditar nas mentiras do inimigo, acreditar que não tem potência, que é burro, que não pode, que acabou para você, então você estará sujeito a essa mentira. Mas se você acredita que Deus é poderoso, que Deus pode mais, que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, então é esta palavra que vai estar sobre a sua vida e esta palavra vai te renovar dia a dia, dia após dia. Acredite, não acredite naqueles que dizem que não dá. Acredite no Deus Todo-Poderoso que diz: apesar da cova, eu estou com você. Acredite, eu vou renovar as suas forças e você vai subir degrau por degrau para fora daqui. Em nome de Jesus, amém. Amigo, receba essa palavra de encorajamento para a sua vida. Receba como uma profecia, coloque ela em ação e veja os resultados que vão acontecer. E nesse momento eu imagino que talvez se você recebeu essa palavra e já foi importante, já foi suficiente, já foi satisfatória, e se você quiser sair desse vídeo, eu acredito que tudo bem. O importante foi que você foi transformado, foi mexido, foi, sabe, que Deus falou com o seu coração. Não se importe, tem muita coisa para a gente falar ainda, mas se você sentiu, essa foi a minha palavra, esse é o momento talvez de você sair do vídeo e levando esse momento especial no seu coração. A minha esposa, ela sempre quando ela vai comer, né, ela deixa o último pedaço para o final, aquele mais que ela quer sentir o gosto mais legal para o final. Então tem aquele pedacinho final, ela não dá para ninguém. Se você pedir aquele pedacinho final, ela não dá não, porque aquilo ali é o momento mais especial da refeição dela. Quando ela come aquele último pedaço que ela quer comer, ela diz o seguinte: eu vou ficar com gosto desse último pedaço na minha boca por um tempo. Por isso ela não quer comer mais doce, ela não quer comer mais café, ela não quer botar mais nada. Ela quer ficar com aquele gosto, o último gosto no coração. A mesma coisa eu estou dizendo para você. Se esse momento foi importante para você, que ele seja o último pedaço que vai manter o gosto na sua boca. Leve para você, fique no seu coração, fique meditando nele, receba, saia com essa energia, com essa força, com essa fé. Beleza? Bacana? Porque agora a gente vai começar umas outras reflexões. De repente eu vou quebrar algumas paredes, vou fazer outra coisa. Você vai tirar esse gosto.
Fique lá. Agora, se você quiser continuar comigo, né, tá aqui nessa luta da gente aprender mais, se aprofundar em outras questões, vamos aqui comigo. Pode ser que talvez você queira mais tarde pegar alguns pedacinhos dessa mensagem e você sabe, já tem ouvido as minhas últimas palavras, eu criei um canal de cortes desse canal principal. Esse canal de cortes eu pego pedaços, né, aleatórios da nossa palavra e trago para você, assim, aleatórios não, as partes mais salientes. Sabe aquela partezinha do final que eu falei sobre o filho pródigo? Eu tiro ali um pedacinho de o filho pródigo. Aí tem uma partezinha que eu apliquei sobre casamento. Eu tiro um pedacinho sobre casamento e coloco lá no canal de cortes. Aí tem uma parte interessante, uma historinha que eu contei. Eu tiro e colo lá no canal de cortes. Então, se você saiu dessa mensagem, depois quiser ir no canal de cortes, ver se tem algum ponto ou outro lá na frente que você queira pegar, vai lá. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Dito isso, vamos ficar nós aqui, vamos continuar nós aqui. Por que, pense aí, você acha que essa passagem é tão poderosa e por que você acha que ela é capaz de gerar essa fé no nosso coração? Primeiro, porque as pessoas que se aproximam dessa passagem sentem que a sua fé renovada foram porque se sentiram também na mesma cova que Daniel se sentiu. Então há uma identificação. Olha, eu estou passando um momento muito difícil, uma noite mais complicada da minha vida, como Daniel passou essa noite na Cova dos Leões, eu estou passando uma noite em aflição. Então há uma identificação, por isso que ela é poderosa nesse primeiro momento, porque eu penso, está falando de mim. A segunda questão que você percebe, pelo qual essa passagem é poderosa, é porque nós também percebemos, assim como Daniel viveu as suas perseguições, que nós temos nossa cota de perseguição. Muitos de nós sentimos que há pessoas que nos invejam, pessoas que nos perseguem, que há armadilhas que às vezes a gente não consegue nomear, mas que estão à nossa volta, que se a gente não prestar atenção, há alguém querendo tomar o nosso lugar, há alguém querendo nos tirar de onde nós estamos, alguém querendo o nosso salário, a nossa posição, a nossa esposa, o nosso marido, querendo causar mal aos nossos filhos, sabe? Retirar a nossa posição financeira, retirar nosso, sabe, ministério na igreja. Há amigos que não são amigos, são inimigos que vivem perto de nós, aparentes sabotadores, há pessoas que te odeiam, estão perto de você para te odiar de pertinho. Quem não tem um sentimento de que há uma conspiração contra nós de alguma forma? Porque a gente está ali lutando para chegar em algum lugar e quando nós estamos prestes a conseguir isso, existem essas armadilhas no nosso caminho. Se não for pessoas que Satanás é o inimigo, sabe, terrível, que essa cultura é massacrante, que esse sistema que a gente vive financeiro, político, seja qual for, de alguma forma, sabe, quer sempre sugar nosso coração, nossa alma e nos derrubar do nosso crescimento. A gente luta tanto, vem um cara, muda uma lei, muda um sistema e daqui a pouco a gente está sofrendo novamente. Assim como Daniel sofreu essa perseguição, muitos de nós sentimos que também estamos sentindo uma espécie de perseguição. Também nós nos identificamos com Daniel pelo fato dele ser um homem de Deus, por ele buscar consolo em Deus, por ele ter o sentimento que Deus vai nos proteger, que ele enviou seus anjos, ser um homem de oração. E a gente busca e clama a Deus pelos nossos socorros, senão você não estava nem nesse vídeo. Você sabe que eu sou um pastor, você sabe que a gente está falando de questões espirituais. Por que você clicou em um vídeo que fala de questões espirituais? Porque para você isso é relevante, isso é algo que vai mudar a sua existência, vai mudar o seu sentimento, vai mudar o seu, sabe? Então você é um homem de fé, e como Daniel era um homem de fé, você também se identifica com ele nessa questão. E se eu me identifiquei em vários momentos com Daniel nessas questões, é sinal, e pelo paralelo que a gente faz aqui, de que eu também estou me identificando com ele na libertação que ele vai viver mais à frente. Então eu digo, assim como o coração de Daniel é o meu coração, assim como o sentimento de Daniel é o meu sentimento, a vida de Daniel é a minha vida, sabe? A aflição dele é a minha aflição, assim também a libertação dele será a minha libertação. E é por isso que essa passagem é poderosa para gerar fé, porque ao me identificar com diversos aspectos dela, eu também me identifico com a esperança, com a fé, com o seu final, com a sua libertação, com a minha vitória, e isso me traz um sentimento de realização, de esperança, de fé, de ânimo, de verdade e de coragem. Isso é muito importante nessa passagem.
Essas são as 4 questões que a gente consegue se espelhar na vida de Daniel para gerar a fé. Acontece que as pessoas sobre qual eu falo a passagem de Daniel, elas também estavam falando comigo, certo? Elas estavam contando a sua história, contando a situação. Muitas das pessoas eu conheço, muitas das pessoas eu sei da história, sabe, do passado, das atitudes que elas tomaram, da vida que elas viveram, do contexto que elas estão inseridas. E algumas coisas não encaixam, certo? Muitas coisas a gente olha na vida de Daniel e a gente julga que a gente é igual ao Daniel e por isso a gente vai viver a mesma libertação do Daniel. Mas eu conhecendo a vida da pessoa, a maneira como ela me contou, o que ela vive, como é que ela pensa, eu percebo que ela talvez não esteja tão alinhada com a vida de Daniel. Ela talvez não seja tão espelhada assim na vida dela. E será que, se ela não está tão igual assim ao Daniel, ela vai realmente viver a libertação de Daniel? Por quê? Vejam só, eu vou trazer para vocês alguns questionamentos mais sérios para você perceber se realmente a sua vida está igual à vida de Daniel ou a vida de algumas pessoas estão igual à vida de Daniel, a ponto da gente conseguir imaginar que Daniel sou eu sou Daniel e eu vou ser liberto tanto quanto Daniel foi libertado. E isso vai ser importante para gerar um autoconhecimento, uma autocrítica, para a gente, de repente, perceber se a gente está pecando em algum lugar, se a gente está precisando mudar algum tipo de atitude. Por isso, vem comigo que essa reflexão vai ser uma reflexão de se olhar no espelho, de olhar no profundo da nossa alma, ou talvez de encontrar caminhos e soluções e atitudes mais proativas para a gente viver a nossa vida melhor. Olha, Daniel, no capítulo 6, no verso 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Eu gosto assim, desse tanto. Daniel se destacou tanto por suas grandes qualidades. Por que que as pessoas têm inveja de Daniel? Por que que ele sofreu uma perseguição? Porque ele não era qualquer um. Ele tinha tamanhas qualidades e tamanho destaque que é quase como se o seu crescimento retirasse espaço de outras pessoas, retirasse o sonho de outras pessoas. Talvez o lugar que ele alcançou seja o lugar que outras pessoas queriam, pessoas mesquinhas, pessoas pequenas, que não sabem lutar junto, torcer e se agradar por ver outras pessoas crescendo. Mas o fato é que a inveja e a perseguição que ele sofreu foi pelo fato da sua extrema competência. Algumas pessoas que me falam que estão vivendo a cova dos leões na sua vida, que estão vivendo a noite mais escura e falam, por exemplo, que estão vivendo uma situação onde vão perder o emprego, onde estão perdendo fortunas, ou estão se desesperando porque vão perder um cargo, porque vão colocar tudo a perder, porque pessoas estão perseguindo ele. Não são as pessoas que mais se destacam. Não são as pessoas que estão batendo as maiores metas da empresa. Não são as pessoas, sabe, que estão com os maiores salários. Não são as pessoas mais relevantes da sua família. Não são as pessoas de maior destaque, nem as mais inspirativas da igreja. Não são as pessoas que estão carregando o ministério nas costas. Elas reclamam de perseguição, mas elas não são o Daniel que se destaca por suas inúmeras qualidades. Às vezes é muito difícil, preste atenção nisso, que isso aqui é forte e você talvez não entenda isso porque talvez você não seja Daniel. Talvez quando você for Daniel você entenda. Daniel aqui como um adjetivo. Uma pessoa que tem uma qualidade tamanha a ponto de se destacar para chegar a ser o segundo em comando, em qualquer experiência, profissão, ministério, igreja, família, amigo, qualquer lugar desse, não é qualquer um. E essa pessoa tem uma autoestima gigante, porque ela conseguiu já durante a sua vida colher muitas vitórias. Esse tipo de pessoa, ele sabe que se perder o emprego amanhã, tem muita gente disputando ele no mercado. Geralmente essa pessoa não fica morrendo de medo. Não fica assim, meu Deus, vou perder meu emprego, o que será de mim? Geralmente essa pessoa pensa, se eu perder esse emprego, eu tenho contato ali, contato acolá, eu tenho esse portfólio, esses resultados, eu devo ter já um recurso financeiro gigante, porque eu cresci na minha vida durante esse tempo todo. Geralmente é uma pessoa que tem tantas capacidades que ela tem a chamada empregabilidade,
que ela tem uma capacidade de reconstruir sua vida amorosa, que tem uma capacidade, sabe, de ter novos amigos, se perder os antigos. São pessoas capazes de se reinventar por suas extremas qualidades e capacidades. Geralmente essas pessoas só vão sofrer se for algo realmente muito forte e uma perseguição, uma conspiração muito grande durante a sua vida, sobre a sua vida. Por isso, às vezes as pessoas que conversam comigo não têm esse perfil. E muitas vezes a perseguição que elas acham que estão sofrendo é muito mais uma ilusão mental de que está todo mundo contra ela, inventando. Tem gente que encontra inveja em todo lugar. E se você for conversar com as pessoas que ela diz que estão invejando ela, as pessoas às vezes nem sabem o nome dela, nem sabem que ela existe, nem pensam nela, estão nem aí para ela. E a pessoa, não, porque fulana quis meu lugar, porque fulano... E às vezes não está acontecendo nada disso, é uma mania de perseguição sua, você nem é tão competente assim, nem tem essa autoestima tão grande assim. Nem tem essa empregabilidade toda, e talvez se você tivesse, você não estava nem vivendo essa noite escura. Primeira reflexão que você tem que fazer, será que você é igual Daniel? Você é tão capaz assim? Você é tão destacável assim para sofrer essas inúmeras perseguições que você está vivendo? Talvez sim, mas é bom você fazer essa reflexão, para que você não seja enganado pelo seu sentimento de perseguição, de conspiração, que na verdade nem existe. Você não é tão bom quanto você acha que você é. Às vezes você está desempregado porque merece estar desempregado. Foi forte? Às vezes, você perdeu o emprego porque foi relapso. Fez por onde? E aí você disse que é perseguição, mas não foi perseguição. Foi sabe o quê? Diz o seguinte aqui, ó, verso 4. Veja, preste atenção se você se espelha em Daniel nesses versos aqui, certo? Veja só o verso 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e não era negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Sabe, algumas pessoas estão vivendo a cova dos leões, estão vivendo a sua noite mais escura, porque não são fiel. O adjetivo primeiro que a gente viu nesse texto diz assim, pois ele era fiel, era confiável. Há maridos, há esposas, por exemplo, que não foram fiéis. E de repente o casamento se destruiu, o casamento foi para a vala. Hoje ele se encontra numa situação aflitiva, angustiante, achando que toda a sua família, toda a sua história ruiu. E vão dizer que estão no meio da cova dos leões. Vão até pensar que são igual Daniel, que Deus vai dar um grande livramento porque eles são como Daniel. Mas o fato é que Daniel era fiel. E esse marido e essa esposa construíram a sua própria cova por sua infidelidade. Às vezes, a cova que a gente está foi a gente mesmo que construiu. A gente não foi lançado na cova, a gente firmou os alicerces da cova e se jogou lá. E agora a porta fechou e a gente está achando ruim, mas foi a gente mesmo que se jogou lá. Dois adjetivos que você percebe nesse texto diz que ele não era desonesto e ele não era negligente. Tem um amigo meu que trabalha numa posição de liderança no setor público e ele fala o seguinte: Felipe, eu achei que o problema do Brasil era a corrupção, porque a corrupção, ser desonesto, retira recursos de onde deveria ir, recursos importantes para a saúde, educação, para as estruturas do Estado funcionar, que são importantes para naquela ponta final acontecer uma grande transformação social. A corrupção pega esse dinheiro que era para ser usado, por exemplo, para educar crianças, para cesta básica, para merenda escolar, e bota na bolsa de alguém corrupto, e aquela criança fica sem ter o que comer, fica sem ter, sabe, material, fica sem ter uniforme. Isso prejudica todo mundo, a desonestidade. Mas existe outra coisa que acontece no setor público, é esse meu amigo falando, que é a questão da má gestão. É a pessoa que não sabe como administrar o dinheiro, não gasta demais, gasta errado, gasta sem propósito, gasta em coisas que não vão para frente. Esse dinheiro gasto com pessoas que não sabem usar é tão grande quanto o gasto da corrupção.
Então, se eu resolver a corrupção, ainda assim eu posso ter um Brasil ineficiente porque pessoas não sabem gerir, não sabem administrar. E aqui você vê, ele não era nem desonesto, nem corrupto, mas também ele não era negligente, ele sabia o que fazer com os recursos, ele sabia como gerenciar a sua vida, sabia administrar a sua história. Também nesse texto você percebe que houve uma grande investigação na vida de Daniel para encontrar o erro, para encontrar a desonestidade, a negligência, para perceber se ele foi infiel. Será que você que diz que a minha vida é igual à vida de Daniel, por isso o livramento que eu vou sofrer é igual ao livramento do Daniel, será que você resistiria a uma investigação? Se a pessoa investigasse a sua vida milímetro por milímetro, será que ele, encontraria algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que talvez militasse contra você? Também a gente precisa entender que Daniel era uma pessoa resistente, blindado contra investigações. Podiam abrir o WhatsApp dele que não teria problema. Podiam abrir o histórico de navegação dele que não haveria problema. Poderiam botar uma câmera no seu trabalho que não haveria problema. Poderiam botar um supervisor ao seu lado percebendo as suas vendas, as suas metas que não haveria problema. Poderiam, botar metas fortes que ele não era negligente e ele alcançaria essas metas. Você fosse avaliado com critério, alguém procurando algo contra você, como você se sairia no final dessa investigação? Veja, aqui você vai ver também no verso 10 a seguinte frase: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde a janela dava para Jerusalém. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus como costumava fazer. Algumas vezes que as pessoas vêm falar comigo que estão vivendo seu dia mais escuro e a sua cova dos leões, elas falam que querem uma palavra de Deus. Mas se eu perguntar para elas como está a sua vida de oração, o que Deus tem falado com você no seu quarto à noite, como estão seus momentos de leitura devocional, bíblica, como está seu relacionamento com Deus, a sua espiritualidade, porque Daniel mantinha sua espiritualidade fixa, disciplinada, todos os dias, se comunicava com Deus, tinha um relacionamento forte com Ele. E o que eu percebo é que muitas pessoas que querem o livramento não querem o Deus do livramento, porque não estavam se comunicando com Deus antes, não estão se comunicando com Deus no momento difícil, e depois que foram livradas, foram receberem, uma porta de saída, que conseguirem, reestruturar o seu momento, também vão se esquecer de Deus depois desse momento. Não é por acaso que Jesus conta a parábola, um acontecimento que 10 pessoas leprosas, ele encontrou com essas 10 pessoas, sendo que 2 eram estrangeiros, e quando ele curou as 10, muitos foram-se embora e nem retornaram para agradecer a Jesus. Somente 2 voltaram. Somente aquelas pessoas que nem se esperava que ele voltasse, que eram os estrangeiros, voltaram e agradeceram e glorificaram a Deus pelo grande livramento. Ora, assim como essa passagem, grandes pessoas que procuram a Deus em momentos difíceis não querem saber da verdade de Deus, querem saber do livramento. Usam a Deus como uma coisa utilitária, como um recurso para conseguir um benefício. E olha, Deus não quer saber de gente que só busca Ele para ganhar coisas. O propósito de Deus é salvação, transformação, união dele com a pessoa, uma unidade de combate, uma transformação do Espírito Santo, tornar você em um novo ser. Esse é o propósito maior. Ele não quer ficar servindo aquele pessoal que só queria pão no deserto e Jesus teve que dizer que não dava mais pão. Por isso, você, como Daniel, que tem buscado Deus antes da cova, busca Deus durante a cova e busca Deus depois da cova. Que a sua experiência com Deus não tem a ver com livramento, mas tem a ver com um relacionamento pessoal íntimo que você tem com Ele. Felipe, qual é a conclusão de tudo isso que você está falando com a gente? Nesse momento, onde eu estou sendo um pouco mais exortativo com você, é a seguinte, são 2 conclusões, certo? Preste atenção comigo. Se desejamos ser como Daniel, que Deus libertou da cova, que atravessou a sua noite mais escura, seria importante ser também como Daniel em seu caráter, em sua santidade, em sua espiritualidade, em sua competência, em sua honestidade e em sua fidelidade.
Amém? Quem dá um amém aí? Glória a Deus. Amém. Ou, aqui eu tenho uma segunda conclusão. Não adianta querer que Deus te livre se você mesmo se joga para dentro da cova. Não adianta querer que Deus te livre se você está toda hora se jogando na cova, porque Deus vai te livrar, você vai se jogar de novo. Deus vai te livrar, você vai se jogar de novo. Tem uma hora que Deus diz assim, pois fica aí logo, vai que você tem que aprender com essa cova. E é aí que a cova deixa de ser cova, entenda as simbologias, para se tornar deserto. Eita, nós, entendeu? A cova é uma situação que você quer uma libertação porque está sendo oprimido, vivendo a noite mais escura. O deserto, simbologicamente na Bíblia, é uma situação difícil que você está passando porque você tem que aprender com essa situação difícil para que você possa sair transformado dessa situação. Logo, a sua cova é cova ou a sua cova é deserto? Porque se a sua cova for deserto, talvez você mereça estar vivendo o deserto. E talvez Deus não te livre do deserto porque você tem coisas para aprender nesse deserto. Eita, menino, vamos ver aqui Jeremias 7. Jeremias 7, no verso 8. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. E depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. E você sabe quem foi que chamou o templo de covil de ladrões também. Você sabe quem foi, não foi? Que foi Jesus, que chegou lá no templo e disse, essa casa é casa de oração, vocês transformaram no covil de ladrões e saiu dando chapuletada em um bocado de vendedor ambulante lá que tinha e fez uma grande confusão. Será que Jesus não está olhando a sua espiritualidade, a sua vida, como essa pessoa aqui, Jeremias, está falando com o povo? Olha, vocês querem fazer tudo que é de errado. Aqui, cometer adultério, jurar falsamente, roubar, matar, queimar incenso a Baal. Aí depois querem vir para o templo e dizer que está tudo bem, que está seguro, que vai ter livramento, que Deus vai livrar da cova. Rapaz, você transformar esse templo no covil de ladrões. Você quer ter uma espiritualidade que Deus vai te libertar, mas a sua espiritualidade é um covil de ladrões, fazendo tudo que é de errado e esperando que Deus faça algo para você. Amigo, às vezes a cova externa é reflexo de uma cova interna. Eu estou numa cova aqui fora porque o meu coração é uma cova, é um covil de ladrões. A cova aqui fora é reflexo do covil de ladrões que está aqui dentro. Para me mudar a cova lá fora, eu preciso mudar a cova aqui dentro. Por isso, a transformação que talvez você precisa que aconteça, o livramento, precisa ser primeiro um livramento interno. Primeiro um arrependimento, uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de santidade, sabe? Você precisa nascer de novo, reconstruir o seu caráter. Para daqui você possa construir um caminho de saída da cova externa. Quem dá um amém? Olha, talvez você esteja dizendo para mim agora sim, no seu coração e na sua mente. Felipe, eu reconheço isso. A gente vive numa época que todo mundo tem muita autoconsciência, sabe muito sobre si, tem muita percepção dos seus erros. Pode ser que você saiba que a sua cova tem muito a ver com a sua cova interior, com as suas atitudes, com aquilo que você tomou de decisões na vida. Mas a sua pergunta para mim é a seguinte. Felipe, você não acha que mesmo eu não merecendo livramento, Deus não poderia vir com a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida? Não é isso a salvação? Que Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores? A gente não merecia a salvação, mas Deus nos salvou pela graça. E será que, mesmo eu não merecendo essa salvação, esse livramento da cova, esse livramento da noite mais escura, da minha situação de angústia, da minha situação aflitiva,
Deus não vai se compadecer do meu sofrimento, se compadecer do meu arrependimento, do meu sentimento, sabe, de rendição. Eu estou rendido, eu estou clamando, como diz a música, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Será que Deus não pode agir com misericórdia? Você sempre fala da misericórdia. E eu vou dizer para você que você está absolutamente certo. Deus é um Deus de misericórdia e de graça. E Deus vem em nossa vida, ainda que sejamos um pecador miserável. E ainda que a gente esteja cheio de confusões, Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de transformar água em vinho. Deus é um Deus capaz de fazer uma nova criatura. Deus pode fazer uma grande restauração em nós. Por isso, ainda que você não mereça, a palavra do começo que eu falei, que Deus é capaz de nos livrar dessa noite mais escura, e que Ele já tem fechado a boca dos leões, e que você vai passar por essa e viver dias maravilhosos, também é uma palavra para você. Também é uma palavra de transformação e exortação para que também você possa viver novos dias. Essa reflexão não é a reflexão para a morte, mas é uma reflexão para a vida. Por isso, ainda que você se encontre falta, e eu sei, meu irmão, que a partir de agora você vai mudar. Deus também pode livrar você, porque Ele é um Deus gracioso e um Deus misericordioso. Mas é importante a gente fazer uma certa pontuação aqui. Porque embora Deus seja um Deus de livramento, a gente sabe, mesmo na história bíblica, por Hebreus 11, que às vezes Deus não nos livra da cova, certo? Mesmo Ele sendo um Deus de misericórdia e graça, tem casamento que acaba, tem finanças e heranças que se perdem e nunca mais voltam, pessoas que perderam tudo e vão ficar pobres o resto da vida. Pelo menos vivendo com equilíbrio, mas nunca mais vão ter a herança que herdaram dos pais. Há pessoas que morrem, foram doentes, ficaram problemáticos, sofreram um acidente e morreram. Não tem como voltar aquela criança, aquela morte. Tem pessoas que abandonaram os filhos durante a sua vida inteira e hoje querem recuperar o relacionamento com os filhos. Mas os filhos já se tornaram adultos. Não tem como você voltar para a infância e viver de novo com eles. Aquilo já se perdeu, aquilo já se passou. Mas é possível reconstruir novas histórias, isso é verdade. Mas tem coisa que se perdeu. Então, é verdade, Deus pode nos livrar, mesmo a gente sendo pecador miserável. Mas pode ser que as consequências dos nossos pecados ainda permaneçam. Pode ser que as situações, mesmo que a gente não tenha culpa delas, ainda se percam. Por isso, o livramento pode não ser restaurar todas as coisas, mas pode ser reconstruir novas coisas. Por isso também, quando eu falo com vocês, Deus pode fechar a boca dos leões e vir um novo dia, você pode escutar da seguinte forma: ainda que alguns leões peguem um pedaço de você, retirem alguma coisa sua, Deus é capaz de criar novos laços, novos sentimentos, novos afetos, pode reconstruir a sua vida com Deus. Se você está vivo, existe propósito para você. Se você ainda está na luta, é porque Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Por isso, se você está respirando, se você está aqui, se você está vivo, não desista. Ainda que perca algumas coisas, Deus é o Deus de recomeços e pode fazer uma nova história na sua vida. Mas, Felipe, eu estou na cova, certo? Eu acredito nesse livramento de Deus. Mas aquilo que você está falando agora, que eu posso perder coisas realmente, perder a infância dos meus filhos, perder patrimônio, perder casamentos, perder um bocado de coisa. Eu não queria perder isso. Eu queria preservar o que eu ainda tenho. Por isso, eu queria conversar com você, me dar algumas dicas para que eu possa sair dessa cova mais rapidamente. Isso, para a gente dar essas dicas, para que eu possa, sabe, impedir o sangramento, impedir a sangria. Eu já estou na cova, mas eu quero impedir a sangria. A minha água está esvaziando pelos buracos, né? Tá aqui um balde cheio, uma caixa d'água cheia de buracos, saindo água. O que a gente pode fazer para tampar esses buracos mais rápidos? Eu queria usar o próprio texto para a gente ver algumas atitudes
que o rei tomou ao perceber que tinha, sabe, tomado atitudes erradas. O rei, ele ficou desesperado, porque enquanto Daniel vivia a noite mais escura porque foi fiel, o próprio rei vivia a noite mais escura dele porque foi uma pessoa que fez algo errado. Existem duas pessoas vivendo a noite mais escura. O Daniel, porque foi fiel, e o rei, porque não foi fiel a Daniel. Sabe? Porque se deixou levar, porque se deixou enganar, porque se deixou ser carregado pela vaidade. Esse rei tentou tomar algumas atitudes para impedir que a sangria fosse maior. Vejam só, eu vou ler com vocês e a gente vai tirar algumas lições. Daniel 6, no verso 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço para livrá-lo. No 16 diz assim: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, presta atenção, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. No 18 diz assim: tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo da cova dos leões? Olha, o rei tomou 4 atitudes que eu queria que você tomasse também para impedir a sangria desatada. Primeiro, ele fez todo o possível para salvar Daniel. Seja conseguindo ou não conseguindo, a sua atitude agora é fazer todo o possível para impedir que tudo se perca. Segunda coisa que ele fez que foi muito importante. Ele pediu a Deus, olha, Daniel, que o Deus a quem você serve continuamente o livre. Então ele teve um clamor espiritual por salvação e por livramento. A segunda coisa que ele fez foi buscar a Deus, clamou a Deus. Mesmo que do jeito dele, mesmo que da maneira desordenada dele, ele fez. Você não precisa ter todas as ferramentas, todas bonitinhas para buscar Deus. Busca a Deus hoje. Clame a Deus, que Deus te livre. Terceira coisa que ele fez. No primeiro momento, no primeiro minuto e segundo que ele podia ir lá livrar Daniel, ele foi. Ele viveu a noite em claro, ele esperou a oportunidade e ele foi lá. Ele não se demorou nesse salvamento. Ele não deixou passar anos, ele não deixou passar meses lá dentro. Ele não deu sorte para o azar, como diz Jesus, é preciso não provar a Deus, né? Não tentar ao Senhor teu Deus, né? Deus vai livrar você, vai mandar seus anjos, vai. Mas não tente a Deus, não fique jogando-se do pináculo do templo, foi a segunda tentação de Cristo. Tá, Deus vai te livrar. Mas no primeiro segundo, você tem que ir lá abrir a porta. Não pode dar chance para o azar. Não pode ficar esperando muito tempo, confiando que um dia alguma coisa vai acontecer do céu. Você tem que fazer por onde? 4. A gente não leu essa parte, vai ler mais à frente, mas depois ele jogou os sátrapas, os perseguidores, na cova dos leões. Ele tirou Daniel e jogou todos aqueles que os perseguiam lá dentro. O que significa isso? Ele rompeu com tudo que fez ele errar. E restaurou tudo aquilo que era bom na vida dele. Amigo, você está vivendo um problema onde você foi culpado por estar nessa situação. E você quer impedir a sangria, quer impedir que mais coisas aconteçam. Jogue os seus sátrapas, fazendo aqui algumas analogias, joga aquilo que é de ruim, que te fez chegar nesse ponto, na cova, e tire da cova aquilo que é bom. Por exemplo, você teve um relacionamento amoroso fora do casamento, e isso foi o que jogou o seu casamento na cova. Você é o rei. Você jogou seu casamento na cova, o Daniel na cova, porque se relacionou com os sátrapas, com a amante. O que você vai fazer agora? Você vai restaurar o seu casamento e mandar a amante para fora. Romper com esse relacionamento, acabar com isso. Não ter mais essa atitude, não escutar mais esse lado. Então não basta restaurar Daniel, você tem que afastar os sátrapas também. Você tem que jogar fora o que não presta. Beleza? Se você fizer isso, eu acho que você vai restaurar ou pelo menos impedir a sangria desatada. Porque às vezes a situação aqui está, o fundo do poço está aqui está o céu, mas o indivíduo está fazendo isso. Ó. A cova dos leões é uma escadinha que está descendo. Ó. Pode ser que você esteja aqui, você ainda tem isso aqui. Ó.
Vai deixar chegar aqui para depois tentar voltar? Às vezes não volta. Vamos parar aqui, a sangria bem aqui, tá certo? Se a gente pudesse resumir a atitude do rei numa única atitude, num único, sabe, um sentimento, é o seguinte: não fique agindo de forma passiva esperando um livramento. Não fique parado, não fique assim, Deus me livre, aí fica. Deus me livre, aí fica. A atitude do rei foi: eu errei, mas eu vou fazer de todo possível para consertar essa situação. Eu estou ativamente lutando a luta de Deus para que esse livramento aconteça. Essa é a lição. Haja, coloque a sua fé em ação para impedir que esse sangramento aconteça. Vá na luta, não fique parado, não fique esperando só Deus fazer. Há algo que você possa fazer? Faça. O que é que você colocou na lixeira da sua vida, que você precisava ir lá resgatar, e o que é que você assumiu como bom, e na verdade são sátrapas, que você precisava jogar. Se você ouviu essa palavra hoje, é porque hoje você precisa tomar essa decisão. Agora, você não está cansado, não? Como assim, Felipe? Cansado de ter que estar se restaurando, de ter que estar recomeçando, de ter construído um bocado de coisa, aí volta, aí tem que começar de novo, sabe? De ter toda hora tem que pedir a Deus por um livramento, ir atrás de consertar, e tentar restaurar relacionamento. Tá cansado disso não? Isso cansa. Tem que restaurar, tem que voltar, tem que quebrantar, tem que... Isso é um atraso de vida, gente. Deus pode livrar, Deus pode fazer a obra, Deus vai fazer a obra, Deus está contigo, vai lá, Deus abençoa, beleza. Mas tu não está cansado não de voltar para o deserto, voltar para a cova, e ter que fazer isso tudo, e perder o que construiu, e ter que recomeçar em outro emprego, deixar o negócio degringolar para ter que... Não seria melhor, além dos conselhos sobre como impedir o sangramento, como se restaurar, a gente, sei lá, construir uma vida que não chegasse no ponto de cair na cova, ou de deixar o casamento ir para a cova, de deixar as coisas irem para a vala? Não seria melhor a gente se proteger e se blindar e levantar defesas contra tudo isso que acontece com a gente antes de acontecer? Diz um ditado: é melhor prevenir do que remediar. É melhor construir uma vida capaz de, sabe, suportar os ventos e a tempestade do que toda vez ter que reconstruir a casa que estava sobre a areia. E nisso, um dos conselhos que eu tenho para você, que seja um conselho bem forte, é você começar a entender que a vida é cheia de sátrapas. Que você é um Daniel vivendo nessa vida, ou você é um rei vivendo nessa vida, e que essa vida é um lugar ruim, de gente querendo perseguir a gente, de gente com planos problemáticos, com coração corrompidos, com ciúmes, com inveja, com desavenças, com um coração amargo. A vida é um lugar difícil, a vida é um lugar traiçoeiro. E embora a gente viva alguns anos bons, sempre tem um perigo na curva do caminho. E se a gente se tocar disso, vai ser muito importante para que a gente possa levantar as defesas necessárias para que a gente não caia em armadilhas, em discursos de sátrapas que tentam usar a nossa vida a favor deles, que lançam mentiras para mudar a nossa maneira de viver e nessa mudança recolher o nosso dinheiro, fazer com que a gente ganhe posições melhores, eles, os sátrapas, ganhem posições melhores, tirando de você os recursos que você conquistou com tanta dificuldade, enganando você, lhe colocando em situações difíceis em noites mais escuras. Você está querendo dizer, Felipe? Eu estou querendo dizer que o mundo é um lugar complicado, cheio de discurso errado, cheio de casca de banana. Você precisa ficar mais seguro, com mais defesas, para que você não fique caindo na conversa do sátrapa e tenha que jogar Daniel na cova dos leões. Essa ilusão que a gente vive num mundo feliz, de pessoas tranquilas, é um glacê de bolo. Sabe o bolo que tem aquele coisa branca em volta, decorado, aquele glacê bonito? Aquilo é um glacê, é um docezinho, é uma coisa que deixa tudo bonito.
Mas isso não é um bolo, mas ele esconde o bolo, né? Ele decora o bolo para o bolo ficar mais apetitoso. O bolo pode ser ruim, você só vai saber quando comer. Mas o glacê vende que ele é bom. Tem uns bolos de padaria que tem uns glacê bonitos, mas você vai comer é ruim. É mais ou menos isso. A vida tem esse glacê de bolo. Tem um discurso politicamente correto, tem aquilo que todo mundo diz que é o ideal, mas a vida das pessoas, elas não praticam o que elas falam, não. Às vezes a pessoa está aqui dizendo, eu amo todo mundo, mas ela vira as costas e está detonando todo mundo. O discurso é um glacê de bolo, mas as reais intenções revelam o coração. Uma vez eu conversei com uma pessoa que tinha um cargo de dono de uma empresa, ou então de presidente da empresa, ou de liderança na empresa, não lembro qual foi o cargo. E ela dizia o seguinte: Felipe, eu passei anos na minha vida achando que todo mundo na minha empresa eram pessoas colaborativas, fiéis, idôneas, diligentes. Eu propunha alguma coisa, todo mundo queria participar. E isso me fez ter uma visão de mundo que eu achava que o mundo era um lugar bom, porque todo mundo queria ajudar, todo mundo estava como... Eu pensava assim, a pessoa só não faz os projetos acontecer porque não quer. Porque eu estou aqui na minha empresa, lanço uma ideia, as coisas acontecem. Mas um dia ele precisou ser desvinculado da empresa, ou colocado num cargo que não era tanto alto, em algum outro lugar, coisas assim. Nesse dia ele percebeu que todos os relacionamentos positivos que ele tinha, de pessoas colaborativas, de pessoas que queriam lutar, queriam fazer, eram porque elas eram babadoras do cargo dele. Elas estavam, na verdade, todo mundo querendo obedecer o chefe para ganhar um dinheiro, para fazer o meio campo, para ficar bem na fita. Então ele percebeu, as pessoas não eram meu amigo, não se relacionavam comigo, porque realmente me amavam, ou porque elas eram realmente colaborativas, ou porque elas estavam lutando por um ideal. Elas só estavam me babando porque eu era o chefe. No dia que eu não fui mais o chefe, eu percebi que elas não eram aquilo que eu imaginei que elas eram. E comecei a perceber um bocado de atitudes, de inveja, de perseguições, de problemas e de coisas ruins que elas carregavam, que eu nunca vi, porque elas fingiam para mim uma personalidade que na verdade não eram, era um glacê de bolo. E eu estou falando isso para dizer, como um exemplo, de que o mundo todo é meio assim. Você olha na mídia, você olha na rede social, é um discurso, mas você sabe que aquele pessoal, na hora que sobrar um recurso pequeno, farinha pouca, meu pirão primeiro. E é assim que o mundo toca desde sempre. Desde que surgiu Caim e Abel, tem um com inveja do outro e um querendo matar o outro. Eita, você está muito para baixo. Não, eu estou dizendo o seguinte, a gente vai viver anos maravilhosos na nossa vida. Mas você precisa construir uma casa sobre a rocha, porque tem dia que o sátrapa vai investigar a sua vida todinha para tentar te derrubar. Por isso, eu tenho alguns conselhos para você. E a gente vai ler um texto bíblico para a gente complementar os conselhos de como se blindar contra um pessoal fuleiragem que tem aí fora. Daniel, capítulo 6, no verso 4, diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel. Primeira coisa que a gente entende que debaixo desse glacê de bolo acontece. Glacê de bolo está todo mundo lutando pelo reino de Dário. Debaixo do glacê de bolo tem sátrapas procurando e investigando uma maneira de derrubar você. Isso é algo que acontece. Tá? A gente está tomando consciência do que acontece, certo? Então o que eles fazem? Procuram estabelecer ideias falsas, procuram algo para lhe incriminar, uma estratégia para conseguir o que querem. Então você está aqui vivendo sua vida toda inocente, mas por baixo desse glacê de bolo tem pessoas minando você e fortalecendo suas posições para te derrubar. No verso 7 diz assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assine-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Aqui nesse texto você viu 3 coisas também que eles fazem, que estão debaixo desse glacê de bolo. O primeiro, eles não podem falar claramente o que é a intenção do coração deles. Então eles criam uma narrativa.
Eles falam com o rei de que tem uma estratégia importante, que agora todo mundo deve adorar você, para causar uma unidade no reino, para tirar esse sentimento de divisão. Mas o que eles querem mesmo? Tirar Daniel da jogada e colocarem eles mesmos no poder. Essa é a real intenção. O que eles falam? Uma narrativa criada. Então perceba que debaixo dessas intenções falsas, assim, por cima dessas intenções falsas, há esse glacê de bolo que é uma narrativa criada, a segunda coisa agora, para invocar a sua cobiça. Esse rei não aceitaria essa lei ridícula se ele não se achasse superior, se ele não se achasse digno de ser adorado, se ele não quisesse o louvor para ele, se ele não achasse que aquilo era uma coisa boa para o seu, sabe, para o seu poder. Tem gente que tem uma cobiça interna, uma vaidade, uma dificuldade no coração, que se você ficar alimentando a conversa mole, jogando, rapaz, você é um cara bonito. Aí você tá cheiroso hoje, o cara tem esposa, né? Aí a mulher, você tá cheiroso, ou a mulher tem marido. O que aconteceu com você? Desabafe no meu coração. Aí vai seduzindo, a pessoa tem ali um desejozinho, né? Que tá ali, já achou o cara bonito, já achou a mulher bonita, ela fica com palavras doces e vai captando você, vai levando você para a armadilha. Então, amigo, é o seguinte, você tem um coração que é enganoso, você tem um coração cobiçoso, você tem um desejo. O Tiago na Bíblia vai dizer que todos nós somos arrastados e seduzidos por nossa cobiça. E quando você é arrastado, você acaba cometendo pecado. Então, esse rei tem uma cobiça. O que o pessoal vai fazer? Vai fazer um discurso que ataca essa cobiça do rei. Olha, você vai ser adorado como Deus. Ao mesmo tempo que não revela a intenção real do coração do sátrapa. Então há um jogo de narrativas aqui, tentando fisgar o coração do rei, tentando fisgar aquela cobiça dele. E uma das estratégias que eles fazem é falar a seguinte coisa, olha, todo mundo já concordou, todo mundo está de acordo, os reis, os prefeitos, os sátrapas, está todo mundo fazendo. É assim mesmo, todo mundo faz, não vai ter problema, vai na minha. Olha, o que eu estou dizendo para você é seguro. Olha, fulano fez, ciclano fez, todo mundo fez. É assim que acontece. Isso não é errado. Então eles começam a julgar com testemunhos de validação, dizendo que está todo mundo fazendo, tirando a sua culpa, você não tem nada errado. Então, se todo mundo concordou, deve ser algo bom. Então preste atenção como os discursos que a gente vive no mundo da gente está cheio dessas nuances, tentando captar o nosso coração, tentando dar um discurso que é uma mentirada, fazendo você cair em conversa, sabe? Criando armadilhas. Vejam só o verso 11 e o verso 12. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e assim foram falar com o rei. Essas pessoas também ficam observando a sua vida. Observam as redes sociais, sabe o que você faz, o que deixa de fazer, para onde vai, para onde deixa de ir. Às vezes ficam investigando, sabe, as suas atitudes, os seus argumentos, as suas frases, para ver se você vai cair, se você vai escorregar. Então, existe um plano armado, existe um discurso feito, existe todo um glacê de bolo, mas existe também a armadilha, a toca, onde as pessoas estão olhando o que você está fazendo. Sabe, existem pessoas que amam te odiar de pertinho, e elas estão pertinho de você, observando para ver onde podem puxar o seu tapete. É duro esse cenário que eu criei, mas é um cenário que no meu objetivo com você agora é quebrar a sua inocência. Eu sei que se a gente viver 100% pensando nisso, ninguém vive, fica doido. Beleza. Mas a gente entendendo que isso pode acontecer, que isso é uma realidade do coração humano, e de que os seres humanos podem, sabe, desde a primeira família, Caim matou Abel, vamos tomar cuidado, levantar algumas defesas em relação a esse cenário. Primeiro, eu preciso que você quebre essa ideia de que o mundo é um jardim florido e que ninguém tem sentimentos como esse. Sim, por que eu acho que as pessoas têm esse sentimento? Porque, segundo a minha perspectiva bíblica, essa cobiça humana, desde o Gênesis até hoje, não foi resolvida. É uma carne que ela deseja as coisas ruins. É uma lua, mesmo o cara crente,
Ele tem uma luta para vencer essa carne. E a sociedade é formada de seres humanos que estão doidos para botar sua carne em ação. Então, o ser humano sendo assim e formando uma sociedade assim, em algum momento essa carne explode fazendo desejos corruptos. E o glacê de bolo, que é o discurso bonito, impede da gente enxergar isso. Uma vez que você quebrou esse glacê de bolo, então agora vive essa vida pelo menos conferindo 2 vezes o que dizem para você, tomando cuidado e selecionando as pessoas que você convive, sabe? Fazendo contratos bem amarrados para não cair na conversa dos outros. Então assim, cheque 2 vezes pelo menos. Sabe, coloque um segundo grau de verificação. Às vezes no e-mail tem isso, né? Tem a sua senha e tem um segundo grau de verificação. Para se alguém tentar roubar a sua senha, ele manda uma mensagem para o seu celular e você tem que aprovar. É o que eu estou dizendo, na sua vida, cria um segundo grau de verificação. Não caia na conversa de todo mundo. Selecione as pessoas que você vai viver, ou pelo menos as que você vai escutar, né? Vai colocar sua confiança. Segunda coisa que está claro desde o início, é que vão investigar você. E sabe qual é a melhor maneira de se defender de uma investigação? Não tendo nada que as pessoas possam encontrar, igual o Daniel. Então, amigo, já sabe que as pessoas vão procurar o seu ponto fraco. O que você deve fazer? Não ter ponto fraco, né? Se livrar dos pontos fracos. Se você está cometendo algo errado, acabe com isso. Se você está tendo na sua vida uma atitude que é dúbia, que é complicada, tire isso de lado. Acabe com as pontas soltas. Seja uma pessoa honesta e idônea, porque quando vão investigar você, não vão encontrar nada contra você. E uma coisa muito importante, que sempre do nosso lado tem um Daniel. Tem alguém, um amigo, que é um conselheiro fantástico, que é um conselheiro maravilhoso, que é a pessoa que a gente deveria ouvir e que não escuta. Por isso, quando você se aproximar dos seus Daniéis, escute o que eles estão dizendo. Porque o Daniel sempre vai sugerir o caminho estreito. Enquanto os sátrapas vão sugerir o caminho largo, o mais fácil, o que vai enriquecer rápido, sabe? Aquilo que vai acender a sua cobiça. O conselho do Daniel sempre diz assim: calma, tenha equilíbrio, tenha sensatez, vá devagar, não vá com 5 pés logo, dando 5 passos, entrando com tudo. Por isso, guarde amigos, conselheiros que sejam como Daniel, que chame a sua atenção para aquilo que é certo. Mas não adianta você ter um amigo Daniel se você não consulta ele antes de tomar uma decisão forte, que nem foi o rei. O rei foi tomar uma decisão que 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus senão ele, não consultou Daniel, porque se tivesse consultado Daniel, ele tinha dito: não faça isso. Então não adianta você ter um amigo que nem Daniel e não consulta ele, tá certo? Forte? Vejam só a outra coisa que eu tenho de dica para você. Você é humano. E, portanto, não muito diferente dos sátrapas. Uma vez que você sabe que o rei teve a sua cobiça alimentada pelos sátrapas, o rei não era tão diferente. Talvez se o rei fosse um sátrapa, estivesse fazendo a mesma coisa. Talvez se o rei não fosse o rei, estava tentando derrubar o Daniel também, porque ele tem sua vaidade, a sua cobiça. Uma vez que a gente sabe que a gente é complicado, a nossa essência, o que nós deveríamos fazer é também reduzir essa vulnerabilidade do nosso coração. Amigo, não caia nas conversas que tentem acender o seu coração para as cobiças internas. Não fique tão desejoso das coisas. Aprenda as virtudes, aprenda o domínio próprio, aprenda a controlar a si mesmo. Porque se você fizer isso, o pessoal vai vir com um discurso mole para cima de você, mas você não vai cair na conversa dos outros. Bacana, gente? Isso aí é nível avançado, certo? É só para quem tem estômago forte ouvir esses meus conselhos para você. 3 coisas que a gente pode se identificar aqui. Às vezes, nós somos o Daniel, fiel, competente, lutador, que sofremos uma injustiça, estamos passando a noite mais escura e Deus nos lança uma palavra sobre nós dizendo: calma, nem tudo que você acha vai acontecer e eu estou aqui para a gente lutar mais um dia e amanhã o sol vai nascer maravilhoso, nós vamos vencer. Ou você pode ser o rei que tomou uma atitude errada e jogou o Daniel na cova e está desesperado nessa noite mais escura. Não fique passivo, corra atrás de mitigar o prejuízo.
Veja o que você pode fazer. Impeça a sangria. E sim, pode haver muita misericórdia para a sua vida. Mas, se possível for, é o resumo. Construa uma vida que você não precise ficar caindo na cova. Cuidado com os sátrapas. Cuidado com os invejosos. Cuidado com o discurso mole. Cuidado com a rasteira da vida. Crie defesas no coração, na alma, na vida. Escute os conselhos sábios, para que você preserve aquilo que Deus colocou na sua mão. Seja um bom administrador, um mordomo de Deus daquilo que Deus colocou na sua vida. Não deixe ser jogado fora. Não fique perdendo a sua vida com milhões de recomeços. Você pode estar muito mais à frente se você não precisar recomeçar toda hora. Que Deus nos abençoe. Essa é a minha palavra para você. Como sempre, eu dou uma oportunidade para você me abençoar meu ministério. Hoje eu recebo meus recursos somente aqui do YouTube. E muitas pessoas têm me ajudado fazendo uma contribuição pelo Pix. Vejam só, olha, pr.felipeseabra@gmail.com é o meu Pix. pr.felipeseabra@gmail.com. Tem gente que dá uma oferta pequena, outro dá outra oferta pequena. Quando junta, faz uma grande ajuda. Me dá uma tranquilidade enorme para continuar fazendo bons conteúdos para vocês. E eu me sinto muito agradecido pela oferta de cada um. Uma outra forma que você pode me ajudar, muito bacana, muito tranquila, tem aqui o botão de Seja Membro do canal. Aqui no YouTube tem um recurso desse. Então, com R$7 você consegue ser membro do canal e me ajuda muito. Obrigado a todos vocês que têm sido maravilhosos. Desde pessoas que estão dando pequenas ofertas a pessoas que dão até ofertas maiores. Vocês são assim... A minha gratidão é como se fosse algo que Deus colocou na minha vida que me dá assim, uma grande alegria. Eu digo, Deus, obrigado por esse povo do YouTube. Obrigado por vocês que têm sido abençoadores, pessoas com coração liberais. E no mais, que Deus nos abençoe. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Não esquece de dar uma visitada no canal de cortes. Obrigado por tudo e até a próxima semana.